Na hora que estiver ok, você pode me falar, Lucas. Tá ok, pode começar. Tá joia. Bem, vamos lá. Eu vou falar sobre cartografia. Deixa eu colocar minha apresentação aqui. Como a gente estava conversando, não existe campo neutro. O conhecimento, a ciência, os saberes, eles sempre remetem um viés de uma classe, o viés de uma sociedade. Então, a gente vai ver que até a cartografia, os mapas, como a gente conhece, ele tem um viés. Aí, assim, deixa eu ver quantos nós somos aqui. Tem poucas pessoas, dá para fazer. Eu vou colocar aqui um mapa. Eu gostaria de saber se vocês conhecem esse mapa. Só um instantinho que eu fico meio enferrujado com o Meet. Então, vamos lá. Vocês estão enxergando o mapa? Não está muito bem definido. Vocês conhecem esse mapa? Podem colocar no chat, se quiser abrir o microfone pode falar. A gente tem poucas pessoas hoje, dá até para a gente bater um papo sobre isso. Professora, esse mapa é um mapa de satélite? Não, ele não é um mapa satélite. Ele foi formado a partir de imagens de satélite, mas ele não é um mapa de satélite. Que mapa é esse, gente? Vocês já conheceram esse mapa. Talvez não nessa posição, mas já conhecem. Tem alguém respondendo aí, Lucas, que eu não consigo ver a minha tela e a deles. Pode escrever no chat, se tiver vergonha de falar. Esse é o mapa do Brasil? Professora, que a imagem não está muito boa, eu não estou conseguindo muito ver direito, mas ele tem possibilidade de ser o mapa mundi? Claro, ele é um mapa mundi. Tá ruim, né? A imagem tá meio... ele é um mapa mundi, mas ele tá diferente, esse mapa mundi, não tá, não? Tá, ele tá um pouquinho diferente. O que tem diferente dele? Eu acho que, assim, ele tá um pouco de cabeça para baixo, não sei. Isso mesmo. Como é que você chama? Ana Paula. Ana, parabéns. É isso mesmo. É o mapa mundi que a gente está careca de conhecer, a gente sabe ele de cor, salteado e até de ponta cabeça. E quando a gente fala ele está de ponta cabeça, é porque o normal é a gente ver um mapa mundi ao contrário. Mas, na verdade, eu trouxe essa imagem para a gente refletir um pouco sobre a cartografia, porque a cartografia ela é uma forma de ver o mundo que nos ensinaram. Então, quando a gente coloca um mapa mundi, eu esqueci de separar o mapa mundi que a gente chama de normal, né? Quando eu vejo um mapa mundi, geralmente eu vejo um mapa mundi assim. É o meu, digamos, normal. Tá aqui, ó, o mapa mundi é assim que eu vejo. Como é que a professora começa já com um mapa de ponta cabeça? Então, esse mapa mundi que vocês estão vendo, ele é a forma como nos ensinaram a ver o mundo. A cartografia do Brasil, ela tem o mapa mundi neste formato. Só que isso aqui é uma das visões possíveis do mundo. Vocês concordam comigo que se nós estivermos no espaço, vamos supor que a gente esteja numa nave espacial e a gente vai dar uma girada pela órbita para conhecer o planeta Terra. Então, a gente tem uma perspectiva diferente do que a gente tem nesse mapa. Eu posso pegar um mapa mundi e colocar sobre qualquer perspectiva. Por exemplo, eu posso pegar um mapa mundi onde o centro não é este aqui.
o centro, por exemplo, é a América. Então, existem mapas mundis onde não o centro na Europa e África. Então, mapa mundi como América no centro. Olha que interessante. Alguns países utilizam esse mapa mundi aqui, como América no centro. Então, eu vou pegar aqui mais ou menos o formato que a gente pegou. Olha como já dá uma mudada no jeito como a gente está vendo o mapa. Opa! Talvez, tá ruim a imagem, né? Talvez se eu colocar para vocês esse mapa numa prova, vocês ficam até meio confusos. Esse aqui, vamos ver se fica melhor a imagem. Se eu colocar, talvez, numa prova, um mapa que não seja aquele que vocês estão acostumados, o mapa mundi que vocês estão acostumados, dá até uma balançada, não dá? Poxa, eu já tive casos de provas assim que o aluno se perdeu total na localização geográfica porque houve mudança do mapa. Então, e aí é legal porque tem a ver com esse convite aí que fizeram no sábado, que de repente uma outra perspectiva, uma outra visão de mundo, um outro lado me contando a história, amplia o meu conhecimento. E é isso que eu pretendo trazer hoje. A cartografia é um assunto que a escala é chatinha, cai bastante no Enem, mas se de repente a gente começar a conhecer a história da cartografia, a coisa vai ficar mais leve, vai ficar mais interessante para vocês. Eu quero deixar aqui hoje um monte de fãs de mapa, porque o mapa, a cartografia, além de ser uma ciência, ela também é arte. Eu vou mostrar para vocês vários mapas artísticos que são fascinantes. Por exemplo, eu não sei agora o que vocês têm lido, mas existe mapa de videogame, e eu acho fascinante alguns mapas de videogames. Existe mapa eu separei aqui, mapa do Castelo de Hogwarts. Quem lê Harry Potter aqui, ou já leu, olha esse mapa, gente, que coisa fascinante. Olha o detalhe, o quanto ele vai me contar da história de todos os livros. Então, assim, os mapas, eles são essenciais para o conhecimento humano, não tem como negar isso. E os mapas, a cartografia, ela pode ser tanto ciência quanto arte. Isso é muito legal de aprender. Mas vamos começar do começo, que eu já começo a me empolgar aqui com a cartografia. Eu comecei o tema da aula cartografia como representação do espaço geográfico. Por quê? Porque fazer mapa é representar um lugar real. Só que mapa, às vezes a gente tem a dificuldade de ler o mapa porque ele tem uma linguagem própria, que a gente chama de linguagem cartográfica. Por exemplo, isso aqui é um haiku. Alguém consegue traduzir? Tem alguém que sabe japonês e conseguiria traduzir essa poesia japonesa chamada haiku? Tem alguém aí? Às vezes eu já dou aula, tem um japonês que tenta ler isso aí. Até a grafia é diferente do haiku. Então, a linguagem cartográfica é a mesma coisa. Você precisa ter uma alfabetização cartográfica para poder ler e compreender melhor o mapa e, através dessa leitura do mapa, você compreender melhor o mundo. Então, é assim que funciona. Então, se você não gosta de cartografia, não gosta de mapa ou não gosta de geografia, paciência. Talvez você não foi alfabetizado, não treinou o seu olhar para ler o mundo através da geografia. Então, a linguagem cartográfica é essencial. A gente vai começar pela base, tá? A cartografia, ela possui uma importância essencial, porque vocês viram que ao apresentar o mundo de ponta cabeça, vocês reconheceram, mas estranharam. Então, ela é essencial para compreender o mundo, e não só o mundo, né, gente? Compreender toda a dinâmica espacial. Se vocês passearem pela história, pelo conhecimento da arquitetura, vocês vão ver que as casas e o local dos cômodos da casa, eles foram variando ao decorrer da história. Eu não sei aqui quem já tem família na roça, o pessoal do interior, muitas casas antigas de roça mesmo, o local do banheiro era onde? Era fora da casa. Então, isso conta essa espacialidade da localização do banheiro me conta uma história. Hoje os banheiros são praticamente tem banheiros de tudo quanto é tipo que vocês conhecem e estão num lugar importante dentro da casa.
Outra coisa que eu vi essa semana que eu fiquei passada, que é a questão dos pets. Os pets, os animais que as pessoas têm, os cachorrinhos, gatinhos, eles têm adquirido tal importância nas famílias que agora algumas famílias estão pegando áreas da casa que são áreas debaixo da escada, que eles não usam, e estão fazendo um cômodo para o pet. Eu não sei se vocês já viram isso, eu vi numa reportagem, eu fiquei passada. Olha como a história está contando para gente. Antes os cachorros ficavam no quintal. E olhe lá, cachorro era cachorro. A cachorro entrou para dentro de casa, aí o cachorro tomou outro significado, e agora eles estão tendo até um cômodo dentro da casa. Então, a espacialidade ela é fundamental para a gente entender a humanidade, para entender o ser humano. Por isso, não ignore os mapas, eles são essenciais, porque a partir do momento que você entende o mapa, você começa a entender aquele espaço. Então, assim como a gente aprende a ler e escrever uma língua, e é um processo trabalhoso, é necessário também aprender a linguagem cartográfica. E se você quer aprender, existem recursos, existe Atlas do IBGE, que eu vou mostrar para vocês, que está online, gratuito. Existe GeoAtlas, que alguém já deve ter visto por aí, tem em biblioteca também. O que é o GeoAtlas? O GeoAtlas é uma coleção de mapas e outras informações cartográficas agrupadas todas em um livro. Então, se você tem interesse de se aprofundar, de conhecer, se tem algum assunto que você gosta, procure um Atlas, procure um GeoAtlas, que aí você vai ter bastante informações e dados. Importante é ver a data desses GeoAtlas, tá? Porque como o mundo ele é muito mutante, ele está mudando o tempo todo. Por exemplo, tem mapas que estão trazendo Sudão, mas já não existe só Sudão. É Sudão do Norte e Sudão do Sul, então é importante você verificar mapa. Aí eu trouxe umas dicas aqui, ó. Para ler no GeoAtlas, você precisa verificar o índice. É muito comum a gente falar, mas eu não vejo porque eu não conheço. Começa pelo índice, ou sumário, alguns GeoAtlas trazem sumário. E aí você vai lá e lê o assunto que te interessa. Fonte também é interessante, tem a ver com o que a gente falou, essa CNL é a que eu mais indico, mas a fonte é essencial para você saber se é confiável ou não, o autor e a data. A data, porque o nosso censo, ele acontece de 10 em 10 anos. No site do IBGE, nós vamos encontrar o último censo, os mapas do último censo, que é 2010. Então, se você pega um mapa muito antigo, então vai ter informações desatualizadas, tá bom? Por falar em mapa antigo, gente, os mapas, eles são de 2000, 2000, o mais antigo que a gente conhece é esse aqui, ó, 2300 a.C. Você pode ver que é uma pedra, e aí foi, na verdade, argila, né? Foi escrita em cima, chama Gassur, foi encontrado na Suméria, em escavações arqueológicas. Então, os mapas, eles acompanham os homens há muito tempo. E provavelmente existe mapa até mais antigo, isso aí é o que a cartografia registrou, mas desde que o homem é homem, ele tem a necessidade de representar o espaço geográfico. Então, já existiram registros que mostram, na Grécia Antiga, no Império Romano, várias civilizações da Antiguidade já foram encontrados mapas em diversos tipos de material. Então, a gente tem mapa feito em madeira, mapa pintado, mapa esculpido, mapa em peles de animais. Então, qual era o objetivo na Antiguidade? Eles incluíam os locais para conhecer as áreas dominadas e as possibilidades de ir além. Então, lugares importantes como rios, lugares importantes como estruturas de relevo que traziam segurança, poderiam ser utilizados como escudo. Então, essas áreas importantes, eles demarcavam. Lugares importantes para caça, para segurança. Olha que interessante. A cartografia, ela é uma ferramenta já muito antiga que representa a visão do mundo desses povos. Você pega um mapa, você consegue decifrar a questão desses povos, do que eles tinham como valor, o que eles tinham como medo, o que eles tinham como segurança.
E antigamente, hoje a gente não consegue imaginar isso, né? Mas antigamente, na antiguidade, não tinha nenhum recurso tecnológico, nenhuma técnica além do pensamento humano e do básico, né? Pedra, tudo que eles encontravam na natureza. Então, esses registros eram importantes porque isso aqui passava de um para outro e gerava segurança naquele local. Então, você conhece o seu território, você domina seu território. Então, desde sempre, o homem registra o espaço porque é uma necessidade para ele. Por que era necessário? Para proteção, para sobrevivência, e aí vai. Gente, o que é representar? Vamos começar com a base. Representar, na verdade, se você vai mostrar, se tem lá uma pessoa que você quer que um amigo conheça, mas você mostra uma foto dele. Uma foto é uma representação. Então, quando eu falo de globo, de mapas, de fotos, de imagens aéreas, eu estou falando de uma representação. Por que representação? Porque aquilo não é o real. Ele tenta se aproximar do real. E por que é necessário representar? Porque como é que eu vou mapear todo o planeta Terra? Eu não tenho como fazer isso no tamanho real. Então, eu tenho que usar a escala e representar ele de diversas formas. E aí a gente vai para a questão das formas, o formato da Terra. Aqui a gente faz um globo, uma forma esférica, para representar uma geóide. Então, vocês já aprenderam em algum lugar de geografia que a Terra é uma geóide. E a imagem mais próxima que nós temos é uma imagem feita de satélite, que é essa aqui, ó. Na verdade, ela é como se fosse uma batata meio amassada, talvez. Isso aqui, deixa eu pegar essa aqui, ó. Então, olha como o mapa, o globo, por exemplo, já se distancia da realidade. Essa aqui é a realidade. E a gente conhece o globo todo redondinho. É claro, para representar uma geóide, essas deformações que o formato da Terra tem, a gente teria dificuldade de representar isso e de ensinar dessa forma. Então, para simplificar, a gente fez de uma maneira esférica. Então, só a partir disso, a gente já percebe que vai ter distorção. Se eu tenho algo que é neste formato geóide e eu passo para o formato circular, circunferência, isso aí já vai dar uma distorção. Então, eu não quero destruir os sonhos de ninguém, porque os alunos do sexto ano me chamam de profeta do apocalipse. Mas o mundo que vocês veem não é a realidade. O mundo representado no mapa mundi é uma representação da realidade. A hora que eu inverto ele, eu não estou tirando ou acrescentando nada, só estou colocando ele no sentido sul, que seria o certo nós fazermos a nossa... Nós não estamos no hemisfério sul? O correto é a gente ter um mapa soleado. Se nós estamos vendo o mundo dessa forma, norte e sul, deixa eu pegar a nossa América aqui. América do Sul. Tá aqui. Essa seria a nossa representação correta, por sermos da América do Sul, só que em um dado momento nos mostraram norteado, e isso vai ter consequências muito ideológicas. Por que consequências ideológicas? Alguém poderia descobrir o porquê das consequências ideológicas? Por que o mundo não pode ser dessa forma? Por que a gente estranha quando ele é soleado e não norteado? Alguém conseguiria imaginar o porquê? Tem alguma relação com a bússola? Porque o norte é em cima, não é não? Ou não muda nada? Não, o norte, a representação do norte não é... Olha, quando você fala o norte é em cima, o que você tem em cima de você? No seu espaço? Não sei. Fiquei confusa agora. Mas é confuso mesmo. Acima da sua cabeça, você tem o quê, em termos O espaciais? céu.
o céu. Então, o norte não é em cima. Ah, faz sentido. Hum, faz todo sentido. Deixa eu ver a cara de vocês. Que nessa hora meus alunos ficam com cara de paisagem, falando assim, como assim, professor? Nossa, eu estou com tanta aba aberta. Olha só, acima de nós temos o céu. A cartografia ela é tão ideológica que nós temos a noção de que acima de nós temos o norte. Ideologicamente, isso pode ser utilizado, não estou falando o que é, tá, gente? Pode ser utilizado, está impregnado dentro de nós que os fortes estão ao norte e os fracos estão ao sul. Quando nós temos a relação dos países desenvolvidos e dos subdesenvolvidos, quem são os países desenvolvidos, com exceção da Austrália? Deixa eu pegar o mapa dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Quem são os países desenvolvidos? Nossa, Pro, esse ia ser o meu segundo chute. Eu ia falar sobre isso. Eu pensei, não, devo estar muito doida. Não está doida. Você está abrindo a sua mente. Olha isso aqui. Mapa dos países desenvolvidos e os subdesenvolvidos. Gente, tem alguma coincidência ou não em relação espacial? Quem está ao norte é o desenvolvido. Quem está ao sul é o subdesenvolvido. Então, existe... Eu não estou aqui para brigar com o norte, nem levantar nenhuma bandeira, mas assim, existe uma intencionalidade na cartografia que foi criada por quem nós somos subjugados. Então, por exemplo, existe na sociologia o eurocentrismo que fala o seguinte: nós somos colonizados por países europeus, Portugal, Espanha, aqui na América do Sul. Então, nós temos uma tendência, o nosso mapa é centralizado em relação à Europa, e nós temos uma tendência de enxergar o mundo nesse viés forte e fraco, que nós somos um produto da colonização. Então, é isso que eu estou tentando abrir a mente de vocês. O norte não está em cima. O norte está na direção norte, que se você ficar em pé e achar onde nasce o sol, você vai achar o leste. Professora, uma coisa que meio que eu aprendi assim sobre a bússola é que o norte ele sempre vai estar apontado meio que para o núcleo da Terra. Tem alguma coisa a ver? Tem a ver. Tem duas direções. Tem a questão geográfica, o norte geográfico, deixa eu mostrar a imagem para vocês, que tem a ver com o campo magnético da Terra. Então, esse mapa aqui eu acho que dá para explicar bem. Então, vamos lá. Vamos à questão do norte geográfico. A gente tem essas direções. Norte, não como é que eu vou falar para vocês? Não se muda a posição do Sol. O Sol nasce na direção leste, no sentido leste, nunca sempre no mesmo lugar, depende da estação do ano. Mas esse sentido leste que ele nasce, o contrário é o oeste e as outras posições norte e sul. Beleza. Por que existem essas posições em relação à bússola? Então vamos lá. Porque a gente tem um núcleo da Terra. O núcleo da Terra é o centro da Terra. Esse núcleo da Terra, ele é feito de ferro e níquel. Esse ferro e níquel, ele produz um campo magnético, aí tem a ver com física. Esse campo magnético tem um eixo de rotação da Terra e tem um campo magnético aqui. Esse campo magnético produz polos, aí você tem que entender um pouquinho de física, como que o campo magnético funciona, ele vai criar esses arcos aqui de força, e aí tem os polos. Tem o polo norte e o polo sul. Polo norte magnético é embaixo, polo sul magnético é em cima. Geograficamente, nós chamamos esse polo norte geográfico, esse aqui polo sul geográfico. Isso é direção de bússola. Isso é inquestionável. Porém, na cartografia, não é necessário obedecer esse campo eletromagnético. Você pode ter a visão de qualquer lugar. Quer ver um lugar que bagunça na nossa cabeça? Quer ver, ó, símbolo. Vamos pegar aqui a Antártica. A Antártica é um lugar que a gente
A gente está acostumado a ver um tracinho no mapa, certo? Quando a gente pega uma imagem da Antártica, assim, ó. Esse aqui é um vídeo? Será que é por isso que eu consigo? Deixa eu ver. Abrir imagem. Aqui, ó. Quando a gente pega essa imagem do mundo, essa é uma outra perspectiva que ninguém está acostumado a ver. Essa é a Antártica. Não é aquele tracinho embaixo do mapa. Percebe a distorção do mapa mundi? O mapa mundi não dá conta. Por que o mapa mundi não dá conta de me mostrar o mundo como realmente é? Ou tá, a Antártica como realmente é? Pensa comigo, por que o mapa mundi não dá conta de mostrar a Antártica exatamente assim? Vocês têm ideia? Tem uma experiência que eu faço na sala de aula que a gente online não consegue fazer. A experiência da bexiga. Se você desenhar um rostinho, desenha aí um smile na bexiga e enche ela e desenha. Se você murchar ela, o formato vai ficar totalmente diferente. Os mapas não dão conta de mostrar a Antártica assim, porque os nossos mapas são 2D e são vista frontal. Quando a gente pega na perspectiva de Antártica 2D, eu consigo ver. Mas tem que ser na perspectiva aqui, ó, do sul. Não sei se vocês já tinham visto o mapa da Antártica assim. O símbolo da ONU. Olha como é ideológico, gente. O símbolo da ONU. Por que o mapa mundi, que está na bandeira da ONU, tem esse formato? Quem conseguiria chegar aí a essa conclusão? Por que o mapa mundi é na perspectiva sul, totalmente sul, polo sul? O que ela quer dizer com esse desenho? Não sei se a imagem está boa para vocês. Aqui está melhor. O que ela não fala para mim? O que ela me conta a partir dessa imagem? Professora, para mim, tá parecendo como se fosse a imagem de um radar, né? Por conta dos risquinhos, né? E o que tem dentro do radar? Tem o mapa. Qual mapa? Como eu não sou muito boa em geografia, eu não sei dizer. Olha aqui, ó. Mapa mundo inteiro. O que a ONU está dizendo? Que sob o controle dela, sobre o radar dela, ela tem todos os mundos ligados como se fosse uma coisa só. Ela é uma ligação de todas as nações. Organização das Nações Unidas. Vocês concordam comigo? Ou vocês acham que a professora está viajando? Eu concordo, professora. Tipo, porque parece meio que um radarzinho que tá em volta de todo mundo. Isso. Aí dá a impressão de que realmente ela tá ali com todos os países. Unindo todos os povos. É isso. É uma simbologia de que ela é uma instituição de união de todos os povos. Então, por isso que o mapa mundi, a partir do sul, do Polo Sul, demonstra isso. Vocês percebem que há várias simbologias com a cartografia que dá para a gente detectar a partir desse olhar cartográfico que a gente tiver? Vocês podem falar comigo, tá? Se vocês estão entendendo. Que se eu estiver falando... Professora, eu nunca tinha visto um mapa com essa visão da Antártica. Então, foi bem diferente ver esse mapa. A gente vê um risquinho no mapa mundi. Cadê meu mapa mundi? Sempre é um risquinho, assim, que nunca dá para ver de verdade, assim. Então, tem mapas que não aparecem. Foi bem diferente. Tem mapas que nem aparece a Antártica. Então, essa perspectiva da cartografia, que eu quero despertar o olhar de... Olha, tem muitos mapas que não aparecem a Antártica. Aqui a gente está acostumado a ver assim, ó. É isso que a gente conhece da Antártica. Por quê? Porque o nosso olhar foi treinado a decorar, a saber o mapa mundi nesse formato. E o meu objetivo para vocês ampliarem e terem gosto pelo conhecimento da cartografia é mostrar o mundo de várias formas. Só para vocês terem ideia, isso aqui é um tipo de projeção. Eu vou mostrar outras projeções para vocês, tá? Então, a Antártica é isso aqui. Na verdade, o que aconteceu com ela?
é a experiência da bexiga. Ela foi desenhada assim, como ela é realmente. Na hora que pôs no 2D, ela esticou. Deixa eu ver se eu tenho a experiência da bexiga. Vocês podem até fazer em casa. Porque eu faço em sala de aula e é bem legal, porque dá para ver. Tem vídeos, depois vocês procurem, tá? É bem legal. Tem um videozinho bonitinho aqui. Ó, esse aqui é legal, eu vou mostrar para vocês. Vou colocar aí no... Tem 1 minuto, acho que dá pra gente assistir. Só que eu tenho... Tá com som, gente? Tá com som? Sim, professora, tava com som, agora já Então não tá tá bom. mais. Ó, ela vai fazer o que eu não posso fazer com vocês. Por que tu não te acha bonita quando te retratam num planisfério? Os planisférios é uma esfera representada em uma superfície plana. Os nossos famosos mapas. Planisférios me deixam gorda. Mas então como é que tu prefere que te representem? Linda e maravilhosa. E como seria tu linda e maravilhosa? Eu já sou, querida. Ah, desculpa. É um globo. É um globo, muito bem. Por que será que um globo seria a forma que deixa a Terra mais bonita? Porque ela já é um globo. Tá, na verdade ela é um geóide. Essa palavrinha geóide significa forma da Terra. Porque na verdade ela não é esse globo perfeito. É, para de me sacudir. Ui. É, perfeito. Sou perfeita. Por que ela não é um globo perfeito? Porque na verdade a Terra tem várias imperfeições. Ela tem um Himalaia num ponto, Cordilheira dos Andes. Não precisa espalhar. E ela tem os polos achatados. Então, na verdade, a Terra ela tem uma forma que só ela tem. Portanto, geóide, forma da Terra. Conforme a experiência do balão que vocês viram, sempre que eu quiser representar algo redondo numa superfície plana, eu vou ter distorções, ou seja, deformidades. Sendo assim, a forma que apresenta menos deformidade é o globo. Tá, mas se o globo é o que apresenta menos distorção, por que então fizeram os planisférios? Tenta colocar esse globo no teu bolso e ver se tu consegue carregar ele. Não tem como, não é prático. Portanto, o mapa tu consegue enrolar, colocar embaixo do braço e ir para onde tu quiser. Deixa eu colocar aqui a experiência que ela fez. Ela desenhou. Hoje. Muito bom, depois vocês podem colocar no chat. Olha a deformidade. Fica distorcido? Fica. Com vocês, então, a nossa... Deu para entender, gente? Por que que a gente precisa... Primeiro, a utilidade, né, do mapa. Cadê vocês? Está aqui. Colocar no chat, que aí depois vocês podem explorar mais isso, tá? E viva o YouTube. Aí depois vocês podem explorar. Mas o objetivo é esse, que a gente coloque de uma maneira facilitada a representação da Terra e ela vai ter distorção. E não é pouca distorção, é muita distorção. Porque o formato da Terra vai depender dos relevos, né? Ninguém perguntou, geralmente perguntam na sala, professora, então por que quando olha do espaço, a Terra vista do espaço? Por que quando a gente olha do espaço ela está redondinha? Alguém saberia responder? Porque vocês podem contestar, viu, gente? Por que que quando a gente vê a Terra do espaço e a gente tem astronautas que foram para lá, nós não vemos a geóide, nós vemos ela exatamente assim, um pontinho azul, redondinha. Por conta da atmosfera? Exatamente, da camada de atmosfera, que vai fazer essa belezura aí. Quando a gente aproxima, e tem muita imagem disso na internet, quando a gente aproxima, a gente vai vendo as deformidades, a Terra, só o relevo. Então, se você pegar a Terra, o planeta Terra, sem água, aí a gente tem uma refração, tem toda uma visão da atmosfera com o ponto dos oceanos, né? Agora, pega sem a água para você ver. Tira a Terra, a imagem da Terra sem a água. Então, vamos lá. É isso aqui que a gente tem, ó. É isso aqui. Ou, melhor, eu gosto mais dessa aqui, porque dá esse sentido aqui, ó. Olha só. Tirando a água, eu tenho esses relevos que vão gerar essas deformidades.
que vai me levar a um outro assunto interessantíssimo, que são as placas tectônicas. Tanto o fundo do mar quanto os continentes, eles têm essas deformações de altitude para maior ou para menor, mais vista do espaço, com a cobertura de água dos oceanos, mais a atmosfera, a gente vê tudo redondinho. Tudo bem? Esse silêncio que vocês estão entendendo, que vocês não estão entendendo, o que vocês estão pensando? Nossa, professora, eu acho que a minha cabeça deu meio que um boom agora. Deu aquele meme, né? Bum! Assim. Porque realmente, se a gente vê a Terra toda pela imagem do satélite, sem a água, a gente consegue ver todos os relevos, todas as imperfeições, tudo bonitinho. Agora, quando a gente coloca a água, tem todo aquele lance da atmosfera, nananã, que faz com que ela fique perfeitinha, né? E não é, na verdade, ela é uma geóide. Então, essa primeira parte foi de propósito, fazer assim essa bagunçada na mente de vocês para eu continuar explicando cartografia. Porque o objetivo é que vocês fiquem curiosos. Porque a cartografia, ela não, principalmente em Enem, em questões, eu vejo muitos alunos reclamarem, professora, que depois vai entrar a matemática, a escala, professora, é muito chato. Não é chato, é fascinante. Nos ensinaram a ver o mundo através dessa cartografia conhecida, mas existe uma outra cartografia maravilhosa que a gente precisa explorar. Eu trouxe aqui umas imagens, deixa eu separar aqui, de mapas artísticos, já mostrei lá do Harry Potter, agora eu quero mostrar uns mapas assim que são lindos. Então, de repente, você não tem interesse, não gosta, comece a explorar mapas artísticos, comece a explorar mapas de assuntos que você gosta, porque aí vai te trazer vai te libertar um pouco, né, da cartografia chata. Deixa eu ver. Fala para mim algum assunto que vocês se interessam, assim, sei lá, futebol, videogame, alguma coisa, que aí eu pego um mapa mais assertivo para vocês. Podem falar qualquer assunto, séries, sei lá, põe aí no chat. Ou economia, não sei o que vocês querem saber. Fala algum assunto para eu trazer um mapa artístico para vocês. Vamos ver se tem alguém aí que tem coragem de falar o que gosta. Vamos lá. Professora, tem um mapa de Alice no País das Maravilhas que é um mapa muito bonito. Sim, mapa de videogame é a coisa mais linda que tem. E mapas de séries também, que quando você tem o livro, é coisa mais linda. Deixa eu mostrar um mapa, então, interessante para vocês. Existem vários tipos de mapas artísticos. Tem um que eu gosto muito. Inclusive, é um mapa, é um quadro mesmo, é um quadro que ela vendeu. Não vou falar o nome dela, senão vocês vão matar a charada. Eu vou só mostrar esse mapa. Aí a gente vai para o café, tá? Tinha separado? Deixa eu ver se está aqui. Eu abri tanta aba que eu tô... Esse é só um exemplo, tem outros. E os mapas, eles, como eu falei para vocês, eles falam. Já achei. Estou abrindo aqui. Quem sabe a gente não tem um artista aí? Vou compartilhar. Olha esse mapa. Ele é uma parte dos Estados Unidos, parte de ruas, que você está vendo, ó, de perto você não percebe. Então, são ruas
E aí você vai tomando uma distância. Ele fez um formato indígena, falando que a origem dos americanos são os povos aborígenes. Então, a gente tem... Posso deixar também esse site aqui para vocês, ó, que tem vários tipos de mapas. Esse é um, tá? Outro mapa. Vou começar aqui do começo. Ó, um mapa representativo da melhor massa que existe, e aqui é a imagem da Itália. O mapa da Itália é feito com pasta, massa. Outro tipo de mapa. Esse aqui tem um significado também, tá? Teve aquele acidente de Fukushima, então esse mapa aqui representa o acidente de Fukushima. Outros mapas, esse aqui tem a ver com manchas urbanas. Este aqui, ó, outro tipo de mapa, Estados Unidos. Nem parece mapa, né? Não sei se vocês conseguem ver também. Isso é um mapa dos Estados Unidos. Esse é um mapa feito só com palavras. Eu acho que agora está muito na moda a questão de nuvem de palavras. Existem mapas feitos com palavras. Então, eles colocaram todos os nomes dos estados americanos e formaram o mapa dos Estados Unidos. Esse é um mapa numa perspectiva diferente também de ruas, nomes de ruas. Olha que interessante. Tem muita coisa. Esse é um mapa de aquarela, isso também você já deve ter visto por aí. Um mapa para representar questão do lixo, né? Crítica ao consumismo, ao lixo, e fizeram um mapa. Isso aqui é um mapa que parece 3D, que mostra as curvas de nível. Olha que legal, um mapa arterial. Formato aqui. Muito Estados Unidos, porque são artistas americanos, tá? Tem pouco artista nosso aqui que faz. Esse mapa que eu mostrei para vocês, ó, quando você... Ele é um quadro. Então, por aí a gente tem inúmeros. Vocês já devem ter visto por aí alguns mapas diferentes também. Eu vou deixar esse link aí com vocês. Se vocês se interessarem, podem fazer pesquisa, buscar. Olha, esse aqui é um mapa também dos oceanos, que dá a perspectiva do Oceano Pacífico. Deixa eu ver se eu acho o mapa das doenças hematológicas, que é um mapa também bem significativo. Acho que está aqui também. Mas eu não quero atrasar o café de vocês. Eu vou deixar no link aqui no chat para vocês pesquisarem de acordo com o interesse de vocês, tá bom? Vamos dar uma paradinha, que vocês devem estar cansados. E aí a gente vai para a parte dos elementos do mapa, que é o que cai no vestibular, um pouco de escala. E a gente continua na segunda aula, tá bom? Lucas? Ok, professora, a gente vai continuar gravando, depois na hora da gente publicar a gente altera aqui, a gente faz o corte. Me diz uma coisa, quanto tempo é intervalo para falar para eles? Será que manda mais uns 10, 15 minutos? A gente faz? Pode ser 10 minutos, gente? 10 minutos. Então são 10h10, aí a gente volta 10h20, tá bom? Se tiver perguntas, dúvidas ou alguma coisa que você não entendeu no processo, põe no chat. Se preferirem, eu faço um aplicativo para vocês perguntarem sem se identificar também. Aí eu vou fazendo intervalo para vocês, tá bom? Bom café, daqui a pouco a gente volta.
Bora lá então, pessoal. Vamos aprender a ler os mapas então, né? Então, esse mapa aqui, chamado planisfério, é um mapa 2D, e o globo terrestre é um mapa 3D. Por que 2D? Porque ele tem duas dimensões. Qual a dimensão? Ele tem a altura e a largura. E um globo tem 3 dimensões: a altura, a largura e a profundidade. Então, você é 3D, porque você tem profundidade. E um mapa, um papel, ele é 2D, porque ele não tem profundidade, tá? Para a gente entender um mapa, a gente tem alguns elementos. Então, ele é um conjunto de coisas. Vocês vão ver muito na internet que nem todos os mapas têm todos os elementos. Por isso que eu dei mapa mesmo para estudo, mapa que aparece em questões de ENEM, vestibular, sempre são mapas mais técnicos. Então, a gente vai privilegiar para vocês aprenderem a ler esses mapas. O mapa tem que ter um título. Então, o que é o título? Vocês vão ver. Ele fala sobre o que é o mapa. Ele tem que ter uma escala, uma proporção, quantas vezes ele foi reduzido da realidade. Ele tem que ter uma fonte, você tem que saber de onde veio esse mapa, porque lembra da questão da perspectiva do autor do mapa? Dependendo do viés do mapa, você vai conhecer pela fonte. Ele tem que ter uma orientação. Tá vendo aqui, ó, norte, quer dizer, ele está norteado. Se tivesse aqui o sul, ele seria suleado, ele estaria ao contrário. E a legenda que vai me dizer o que tem dentro do mapa, o significado das cores, dos símbolos. O título, ele sempre vai informar o tema e o espaço que ele está representando, espaço geográfico. Então, eu tenho vários exemplos aqui. Divisão política. Você tem divisão política do Brasil, você tem todas as divisões, as unidades de federação, divididas aqui, são 27, 26 mais 1, 26 estados mais um distrito federal. Mapa Brasil Vegetação. Eu vou ficar só no título, tá? Não vou analisar ele agora. Mapa Climas do Brasil. Não sei se vocês já repararam, quando vocês pesquisam lá, Climas do Brasil, no Google, joga lá no Google. Vocês vão ter vários mapas de climas do Brasil. Vocês já tiveram essa experiência? Às vezes você não sabe nem qual pegar, porque tem um monte. Quem já passou por isso, eu vou explicar o seguinte. Na geografia, como em tudo na vida, existem várias visões. Então, alguns autores importantes da geografia, eles discordaram. Então, tem um autor sobre clima que pensa só os climas gerais. Tem outro que pensa uns subtipos de clima. Então, você encontra tipos de climas do Brasil diferentes por causa disso, por causa da autoria do mapa. Eles discordaram na teoria sobre climas, e clima é um tema complexo, e aí a hora que eles discordaram, eles falaram, não, o mapa correto de clima é esse. Aí o outro falou, não, o mapa é esse. Então, vai depender do autor do mapa de clima para ter essa mudança. Por isso que é importante, quando você pesquisar, você saber o que você está pesquisando. Porque tem vários tipos. Claro que, no geral, eu não vou falar que o Brasil é polar. Isso aí eles nunca vão discordar. Mas em questão de microclimas, de subtipos, isso tem discordância, tá bom? Densidade populacional do Brasil. O que é densidade populacional? A quantidade de população por área. Então, onde está mais escuro, onde tem mais gente por metro quadrado, que vai passar por densidade demográfica, que é, você pega o total de habitantes do Brasil e vai dividir pelas áreas, e aí quem é a área que tem mais gente? Geralmente a faixa litorânea, principalmente a região sudeste aqui em São Paulo, tá? Divisão política, tá aqui, é o mesmo. Brasil, eita, repetiu tudo. Climas, tá, só repetir. Então é isso. Então você viu que
falei em política, falei em vegetação, falei em clima. Então, eu tenho os mapas aqui, cada um com seu assunto. Legenda. Legenda cartográfica, que é usada em mapa, ela informa o significado das cores, o significado das línguas, das linhas, o significado das formas, símbolos que representam o fenômeno do mapa. Então, se é um mapa de vegetação, qual é o significado do verde? Qual é o significado do verde claro? Então, você precisa ler a legenda para entender o mapa. Clima, mesma coisa. Cada cor é um clima. Divisão política é a mesma coisa. Cada cor é um estado. E aí tem uma regra que nem todos respeitam, que é a questão do azul. É uma regra universal. Nós usamos azul somente para locais com água. Então, isso é uma coisa que mapa oficial não tem azul se não for água, tá? As legendas, gente, elas são feitas por quem faz o mapa, então não tem padrão. Então, se você quer representar edificações, é uma coisa, cor, você usa o que a sua criatividade deixar. Trouxe algumas legendas aqui que são do nosso dia a dia, do dia a dia de vocês. Então, tem uma legenda de jogo, tem aqui várias legendas. Minecraft aqui, ó. Você não tem o nome das pedras, você tem desenho das ferramentas, você tem desenho. E o próprio metrô. Se você andar de metrô, condução, você vai ver que linha azul, linha verde, linha amarela, linha vermelha, linha lilás, cada um tem assim, uma legenda. E se você olhar no metrô, tem um mapa do metrô. E aí você vê aqui, ó. Linha azul corresponde norte-sul. Aí tem as direções também. Então, isso aqui é um tipo de legenda. É um mapa, não um mapa cartográfico, né? Um mapa de transporte. Esse aqui é um mapa de game e eles têm legendas. As legendas, elas facilitam a vida, tá? De quem lê o mapa. A fonte é extremamente importante, extremamente ignorada. A fonte de um mapa, ela indica a origem do mapa, de onde foram tirados dados, informações. Então, a fonte mais confiável para dados no Brasil é a fonte IBGE. Vou lá para o site do IBGE para vocês verem. Por que é mais confiável? Porque o site do IBGE, cadê nas minhas montes de coisas? Porque o site do IBGE, ele é oficial. O que significa IBGE? Ele significa Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Se ele é um órgão oficial, tudo que tiver na internet vai ter origem nele, ou inventado. Então, você não pode pegar mapa da internet que seja inventado. Você tem que ter como estudante, uma fonte fiel, né? Então, você tem um atlas dentro do IBGE. O site do IBGE é meio complicadinho, tá? Mas você joga assim, mapas IBGE, ele vai te trazer para cá. Você tem mapas diversos. Como eu falei para vocês, o mapa, ó, Atlas Nacional do Brasil 2010. Por que 2010? Porque a última informação oficial que nós tivemos do Brasil foi em 2010. Que o censo é feito de 10 em 10 anos. Atrasou, nós vamos ter o censo agora em agosto. Teria que ter sido feito em 2020, por falta de verba, de recursos, o governo atrasou o IBGE e vai ser feito agora em agosto. Então, a partir das informações do censo demográfico, é que surgem esses mapas, essas representações. Então, tem uns mapas interessantes. Por exemplo, Brasil no mundo. Então, você tem aqui capacitação tecnológica. Quanto o Brasil investe em pesquisa e desenvolvimento? Então, você vai ver aqui, vamos buscar a legenda, gastos com pesquisa e desenvolvimento, percentual do produto interno bruto. Do produto interno bruto, o Brasil investe 1 a 2%. E aí você tem que fazer as contas. Quanto é o produto interno do Brasil bruto? 1 a 2% é o que ele investe em pesquisa e desenvolvimento. Aí você tem países como Austrália, alguns países da Europa, Estados Unidos, que investem 2 a 5%.
E o mais interessante na legenda é que tem o número de cientistas com dedicação exclusiva em pesquisa e desenvolvimento. Então, você vai ver aqui que no Brasil nós temos em torno de 50 mil a 100 mil cientistas. Olha aqui o círculo. Além da cor, tem o círculo. Uruguai aqui é o pequenininho, de 100 a 1.000 cientistas. Argentina está aí um pouco menor, né? Está menor? Então o Brasil é de 100 mil a 1 milhão e 500, 100 mil a 1 milhão e 500 cientistas. A Argentina é que 10 a 500 mil. Então você vai ter aqui, ó, Estados Unidos está igual ao Brasil, ó, cientistas que vivem exclusivamente fazendo ciência, tá? Aí a gente tem aqui uma disparidade, uma diferença que é da África, que nós temos quase zero, né? 0 a 0,2% de investimento, e também quase não tem cientista. Ásia e África e países da América do Sul. São dados importantes que, dependendo do seu objetivo, você consegue tirar muita informação desse mapa, tá? Olha aqui, o título: Espaço dos fluxos externos, investimentos externos no Brasil. Deixa eu pegar um aqui mais legal. Fontes de energia, indicador social é legal, vamos lá. Indicadores sociais. Jura? Tá. IDH. O que é IDH? É o Índice de Desenvolvimento Humano. Esse aqui é um censo específico, censo econômico, foi feito em 2007, não em 2010. Esse 2008, vamos pegar mortalidade infantil. Então, taxa de mortalidade infantil, tá vendo? Ó, eu sempre preciso do título e da legenda para me guiar no mapa, porque senão as cores não me dizem nada. Então, qual é o país que tem maior taxa de mortalidade infantil? Tem vários dentro da África. O Brasil está na taxa de mortalidade infantil, deixa eu ver aqui, de 15 a 20. Então, até que está bem, né? Um pouquinho menos de 15 nos países desenvolvidos. Taxa de alfabetização. Olha como está a situação aqui. Então, percebe como os países desenvolvidos se destacam nos indicadores sociais? E aqui o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, esperança de vida ao nascer. Então, dá para tirar bastante informação disso aqui, tá? Mapa físico, mapa político, mapa do meio ambiente, clima e correntes marítimas, recursos hídricos. Então, esses são os mapas oficiais. A partir desses mapas, desses dados oficiais, é que surgem os outros mapas que vocês buscam, então precisa sempre ter a fonte, tá bom? Aqui tem muita informação, o IBGE tem muita informação. Se você não tem algo específico, você vem aqui na busca e procura. Acho que é isso, de mapas. Percebe que quando eu sei que eu tenho que vir no título, tem que ter uma legenda, fonte, a coisa começa a ficar mais correta a pesquisa. Senão você joga aqui, ó, você joga na internet, mapa político do Brasil. E cabe tudo, né, gente? Na internet cabe tudo. Então, você vem aqui, olha quantos tipos de mapas você tem. Muita coisa. Então, você precisa saber exatamente o que você quer. Professora, mas aquele mapa é feio, eu quero mais bonito. Não tem problema. Mas sempre veja se está de acordo com a fonte. Um mapa que dá muita confusão, que eu acho que que sempre gera confusão, mapas de fusos horários do Brasil. A gente encontra na internet 3 e 4 fusos, sempre. 3, 4, uma confusão. São 3, professora, são 4. Deixa eu pegar um aqui de exemplo. Ó, esse mapa aqui está mostrando 3 fusos horários do Brasil. Deixa eu ver se ele tem data, esse mapa. Ó, não tem o título, não tem orientação, não tem a fonte, não tem nada. Esse mapa, ele está antigo.
Nós temos hoje, oficialmente, são 4 fusos horários. E por que era 3, mudou para 4, era 4, mudou para 3? Porque no decorrer dos governos brasileiros, são decisões comerciais, tá? São decisões políticas e comerciais. Decorrer da história do Brasil, tal governo achou interessante manter 3. Aí o outro falou, não, 4 é melhor, dependendo do interesse comercial, interesse político, estratégia política. E aí você vai na internet, inocentemente, procura um mapa. Ah, esse está lindo, adoro o lilás, vou nesse. Só que você está colocando um mapa errado. Atualmente, no Brasil, são 4 fusos horários. Precisa ser professor de geografia para saber? Não, vai no IBGE. Então, tem mapas que estão corretos e tem mapas que não estão corretos. Por isso, antes de você fazer uma busca por imagem, faça uma pesquisa sobre o assunto, perceba por que mudou, qual é a alteração. Então, o correto são 4 fusos horários, tá? Então, tem alguns sites que trazem, ó, primeiro fuso horário, segundo fuso horário, terceiro, quarto. Por que ele está menos 2? Porque ele é menos 2 fusos em relação ao principal fuso, que é o meridiano de Greenwich. Então, por isso que ele traz dessa forma. Então, se você pesquisa e você não está por dentro do assunto, você pode se confundir todo, tá? Deixa eu pegar aqui. Olha como esse aqui já traz diferente. Gente, cada mapa é uma sentença, né? Então, aqui, ó, eu tenho 4 fusos. Aquele menos 2 está aqui, por quê? 0 é meridiano, menos 1, Brasil está menos 2. Então, a partir do mapa mundi, nós começamos aqui, ó, no menos 2. Menos 3, menos 4. Percebe que cada mapa é uma coisa? Então, precisa tomar cuidado com as fontes. Se você for na fonte correta, que é o IBGE, você vai achar o mapa correto, ou pelo menos a informação correta para achar o mapa que você quer. Tá bom? Não se engane. Beleza. Então, nós temos aqui fonte extremamente importante. Eu falo mesmo sobre isso porque pego trabalhos de alunos que os trabalhos estão com fontes desatualizadas. Até os mapas, os GeoAtlas, por exemplo. Ah, professora, eu vou economizar, vou comprar um GeoAtlas mais barato. Aí um aluno me trouxe um GeoAtlas da banca de jornal, onde o autor, para ganhar dinheiro, o que ele fez? Ele tirou foto de mapas de livros e colocou num GeoAtlas. Isso não é um GeoAtlas, não tinha fonte, não tinha dados, não tinha informação nenhuma. Então, não adianta, tá? A orientação, como eu falei para vocês, ela pode ser norteada ou suleada. Então, você tem aqui a orientação. É a rosa dos ventos, precisa saber as direções. Aí é uma outra aula de orientação e localização. O que eu posso falar agora para vocês? Isso aqui está E porque está em inglês, este, e W porque está em inglês, oeste. E na tradução, este, 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 ficava muito parecido. Então, acrescentou-se um L, leste, para dar essa diferença das direções. Então, leste, e aqui mudou-se para oeste. Aí não tem confusão, leste e oeste. Fisicamente, na natureza, a Terra não gira para qualquer lado e as direções não são para qualquer lado. Como eu falo para os meus alunos, que eles acham que o meridiano de Greenwich passa no umbigo deles. Não passa. Existe uma direção correta. Qual é a direção correta? A posição dos astros. Então, o Sol nasce na faixa leste e isso não tem discussão. Você não vai mudar isso. Se mudar, a gente não existe mais. Então, leste, e aí é onde a gente fala nascer. E vai para o oeste, onde ele se põe. Assim como a Lua e a direção das estrelas no hemisfério sul. Tirando essa posição certa, que é do nosso Sol, à frente e atrás é o norte e o sul. Então, eu ponho a mão, eu abro a minha mão direita para o nascer do Sol, eu tenho leste. Eu abro minha mão esquerda, eu tenho o oeste. Na minha frente eu tenho o norte, atrás eu tenho o sul. Existem outras formas de localização na natureza, através da observação de plantas, da observação de sombra, mas o básico é esse. Então, toda vez que eu falo de direções, eu tenho dificuldades, por quê? Vamos pensar aqui com a gente quem está aqui em São Paulo.
O bairro que eu estou é um bairro da Zona Sul. Só que eu estou, isso em termos de bairro, vou aumentar um pouquinho. Eu estou no município onde a região, município-estado, é Sudeste. Mas esse meu estado, ele pode estar dentro de um continente onde o país, na verdade, o país, ele está na direção, se pegar o mapa como referência meridiano de Greenwich, ele está na direção oeste. Então, essa é a nossa dificuldade de entender, de fazer confusão com as direções. As direções é física, tá? As direções, elas vão ter significado a partir do meu ponto de referência. Então, se é bairro, se é estado, se é país, se é continente, se é mundo, depende dessa localização para eu me referenciar em relação ao ponto que é o nosso Sol. Deu para entender? Ficou muito confuso? Pode perguntar, gente, vocês são muito quietinhos. Porque assim, professora, eu não entendo, eu vou para a Zona Leste. Por que Zona Leste? Porque em termos de bairro, vamos começar a pensar em termos de bairro. Porque existe um ponto de referência central em São Paulo, que é a área da região Sé. Quem foi na Sé já, ou quem já visitou a Catedral Sé, em frente tem lá uma Rosa dos Ventos. Aquilo lá é o nosso ponto zero da cidade de São Paulo. A partir daquele ponto zero, você tem... Tanto que ali, geograficamente, é muito rico para visitar, porque a partir dali você tem a distribuição das ruas e as direções de São Paulo, que vai mudar totalmente se você for, por exemplo, para quem está aqui na região, no bairro da região sul, vai para a Zona Leste, o extremo da Leste, o extremo do Norte. Então, isso é muito difícil, porque nós somos muito pequenos. Quando você amplia o seu olhar para imagens de satélites, imagens de mapas, aí você entende, opa, agora entendi. Mas como nós estamos inseridos nessas direções, a gente fica confuso. Então, tenta ampliar o teu olhar quando você vai olhar para o mapa, que aí você consegue entender. E sempre a referência é o nosso sistema solar. Espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, pergunta, por favor. Por que eu estou falando isso? Porque a orientação espacial, ela não é muito trabalhada hoje em dia. Então, por exemplo, quando você faz a sua educação infantil, o seu Fundamental 1, você vem para o Fundamental 2, depois para o médio, e aí você tem que prestar vestibular, você não foi educado para assuntos mais complexos, porque a sua lateralidade não foi trabalhada. Eu tenho uma dificuldade muito grande com lateralidade, porque eu sou canhota. E o mundo todo é feito para quem não é canhoto. Quem é canhoto aí vai se identificar. Então, por exemplo, você vai abrir uma porta. Não se abre a porta com a mão esquerda. Tem uma direção das portas que é feito para o não canhoto. Abridor de lata. Quem é canhoto vai se identificar. Não se fez abridor. Agora tem aqueles que giram, é mais fácil. Mas aqueles de antigamente, assim, não dá. Pensa um canhoto virar abrir uma lata com a mão direita. Então, essa questão de lateralidade, de se conhecer, saber qual a sua habilidade de lateralidade, de espaço, muita gente se perde, não se localiza. É uma questão, gente, de treino. Ainda mais numa sociedade que nós temos muitas informações. Então, essa é um assunto que eu gostaria que vocês buscassem mesmo, pesquisassem, porque você tem que ter uma noção. Eu tenho alunos meus que são sem noção total de espaço. Primeiro porque não andam na rua, andam só de carro, então você não tem noção de relevo. Se você caminha, quem anda de bicicleta, por exemplo, se você caminha a pé ou de bicicleta, você vai ter a noção do relevo. Com o carro você sente menos. De transporte, talvez você tenha mais noção, mas são coisas que a natureza nos mostra que hoje, com o universo que nós vivemos, tecnológicos, ou mesmo não saindo de casa, a gente perde essa noção espacial. E é comprovado que para o ser humano é essencial a referência. É fantástico, porque o ser humano nasceu para ter referência. Vocês sabem por que a gente anda com o carro ligado, porque é solicitado no trânsito o farol ligado?
porque nós temos o instinto de, quando tem uma luz acesa, a gente voltar para a luz. Isso é uma referência. Um ser humano, ele não sobrevive, já foi feito testes, tá? Científicos, ele não sobrevive sem ter referência. Há uma experiência que foi realizada bem interessante, tem um livro sobre isso, onde colocaram as pessoas dentro de como se fosse uma bola branca e redonda, então colocaram essas pessoas, elas não conseguiram ficar, o máximo que a pessoa ficou foi meia hora, porque a pessoa psicologicamente ela não aguenta num lugar que não tem parede, não tem referência, é redondo e totalmente branco. Perdeu a referência, o ser humano enlouquece. Norte é uma referência, sul é uma referência, as estrelas, os astros são referências, isso faz parte do ser humano, então você desenvolver sua habilidade espacial é mandatório para você entender outras coisas, tá? E agora nós vamos à sofrida escala. Sobre a escala, eu teria que ter muito mais tempo para falar com vocês, porque é matemática, tá? E matemática é sofrimento. Então, escala tem 2 tipos de escalas. São geralmente elas que aparecem mais no Enem. A gente pode treinar numa aula só sobre escala, porque são... Eu vou ver se eu consigo um professor de matemática para dar aula junto comigo, porque são referências matemáticas. Escala cartográfica, escala é escala. É uma grandeza da matemática. Nós utilizamos da matemática para fazer os mapas. Então, a escala cartográfica ou geográfica, ela indica quantas vezes a área real foi reduzida para caber no papel. Impossível fazer um mapa do planeta Terra no formato real. Então, a gente pega e reduz, e essa redução tem um padrão. É a proporção que a gente chama em matemática. Essa proporção eu tenho que conhecer para saber qual é o real. Senão, para que eu vou ter uma representação que não fala o que é real? Então, existem 2 tipos de escala. A escala numérica, então, eu tenho 1 para 50 mil. 1 é o numerador da área do mapa, e esse aqui é o denominador da área real. O que quer dizer isso? Que se eu pego um mapa político do Brasil e pego a minha régua e meço 1 centímetro, no mapa tem 1 centímetro. Na vida real, vai ter 50 mil centímetros. Espera que eu já vou ensinar vocês a fazerem essa conversão. Essa é a escala numérica. Tem a escala gráfica, que é um pouco mais fácil. Por quê? Na escala gráfica, ó, cada centímetro eu tenho 3 quilômetros. Então, se eu pego, e dá certo, tá? A gente pode fazer exercício sobre isso. Você pega um mapa que eu tenho uma escala gráfica de meço com a régua 1 centímetro, eu tenho 3 quilômetros. Então, vamos supor que do seu trabalho para sua casa tenha 3 quilômetros. Se você tiver um mapa desse roteiro, dessa rota, você mede 1 centímetro e vai dar exatamente no ponto da sua casa para o ponto do seu trabalho, 3 quilômetros. Tudo bem? Como é que lê isso aqui? Então, vamos lá. Cada divisão é 1 centímetro, ou tem aqui que ele divide em meio centímetro. Então, eu tenho de 0 a 1 centímetro, 1 centímetro a 2 centímetros, 2 centímetros a 3 centímetros. O total que eu tenho dessa escala gráfica são 3 centímetros. Se eu tenho 3 centímetros e cada centímetro vale 3 vezes 3, 9. Total, 9 quilômetros. É regra de 3. Gente, pelo amor de Deus, vocês estão entendendo? Vamos colar na internet para vocês lerem isso. Então, a escala numérica eu leio. 1 centímetro no mapa equivale a 500 mil centímetros da realidade. Ou seja, a realidade ela foi reduzida 500 mil vezes para caber no papel. Na escala gráfica, eu tenho que ler assim: 1 centímetro no mapa equivale a 5 quilômetros na realidade. Ou 2 centímetros do mapa equivale a 10 quilômetros da realidade. Qual é a conta que eu faço? Se 1 centímetro é 5, 5 vezes 2 centímetros vai dar 10. Tudo bem? Até aqui tá fácil. O problema agora tá aqui. Vamos lá. 1 está para 50 mil. Esse sinal aqui é o sinal que a gente usa de divisão.
Então, esse é o numerador, esse é o denominador, que é essa que eu tentei fazer aqui, mas saiu feio, ó. 1 para 50 mil. A escala numérica, ela não tem unidade. É ela por ela. Então, um papel, 50 mil vezes realidade. Essa é a escala numérica. Até aí, tudo bem. Um tamanho no papel, 50 mil tamanhos na realidade. 1 centímetro no papel, 50 mil centímetros na realidade. Não sei se vocês tiveram, se não tiveram. Se não tiveram, me lasquei, porque a matemática eu vou ter que explicar. Olha só, existem grandezas, isso é geometria, tá? Grandezas geométricas, como que a gente mede distâncias? Por comprimento. Só que os comprimentos, eu tenho vários tipos de comprimento. Então, eu tenho quilômetro, que a gente conhece. O que é 1 quilômetro? Equivale a 1.000 metros. A referência sempre é metro, tá? A partir do metro é que eu vou medir os outros. Então, 1 quilômetro, 1.000 metros. Hectômetro, 100 metros. Decâmetro, 10 metros. Decímetro, 0,1 metro. Centímetro, 0,01 metro. Milímetro, 0,001 metro. Por que eu tenho que ter essas referências? Porque quando vem exercícios de escala, geralmente ele pergunta para você quantos quilômetros tem no real ou quantos centímetros tem no mapa. E aí você tem que transformar isso. Então, de uma maneira, aqui é mais completo, só para quem não sabe os nomes, né? Então, quilômetro, hectômetro, decâmetro, decímetro, centímetro e milímetro. E o metro é a base, tá? Tá bem aqui o metro. Então, para quem não lembra, essa é uma recordação do que vocês já viram. Então, eu tenho aqui, a medida sempre vai ser a referência o metro. Cada vez que eu vou uma casa a mais, eu tenho que multiplicar por 10. Cada vez que eu ando uma casa a menos, eu divido por 10. Vamos pegar um exercício, né, para fazer? Dá tempo? Deixa eu ver se dá tempo. Tá, eu vou dar. Ninguém tem pergunta? Tá muito ruim ou tá muito bom que você está entendendo tudo? Mas eu precisava que vocês perguntassem. Exercício de escala. Enem. Vou pegar uma do Enem aqui já para questões de Enem, cálculo de escala. Isso aparece muito, tá, gente? Não é um bicho de 7 cabeças, mas requer conhecimento matemático. E aí eu não sei como estão os conhecimentos de vocês. Vamos pegar um exercício aqui. Deixa eu fechar. Então, vamos lá. Tcharam, será que vocês vão matar a charada? Então, vamos lá. A régua, o barbante e o mapa mostrados a seguir foram utilizados por estudante para fazer o seguinte procedimento para calcular o comprimento do rio Amazonas. Cobriu com o barbante a linha do mapa que representa o rio Amazonas. Então, colocou o barbante aqui. Desde a nascente até a foz. Ele esticou o barbante, mediu com a régua o comprimento do barbante e teve 14,8 centímetros. Verificou que o mapa foi construído na escala 17 para 800 milhões. Considerando a escala utilizada na construção do mapa e o comprimento do barbante, qual é o valor que mais se aproxima do comprimento do rio Amazonas? E aí? Como vocês fariam essa conta? Tem alguém aí bom em matemática? É uma regra de 3. Não? Gente, tem alguém aí?
Olha o que ele teve que fazer. Vamos lá, alternativa D. Então, assim, ó, são 800 mil centímetros, que equivale a 8 mil quilômetros, que é aquela escala que eu dei para vocês. Certo? A regra de 3, ó. Se 17 equivale a 8 mil, 14,8 equivale a quanto? Você tem que fazer essa conta. Então, se joga o 17 para cá, igual 14,8 vezes 8 mil. E aí você faz a conta, dá aproximadamente 7 mil. Regra de 3. Se você quer ter facilidade com escalas cartográficas, você precisa entender a regra de 3. Se você não estiver entendendo a regra de 3, aí você tem que voltar a estudar para matemática para conseguir escala cartográfica. Acho que é essa a maior dificuldade. Então, a alternativa correta é 7 mil. Pega a proporção da escala. Lembra que eu falei que aquele sinal de dividir... Cadê a escala? Tá aqui, ó. Esses 2 pontos você coloca como divisão para poder fazer a resolução da escala. Então, 17 dividido por 8 mil, você corta o zerinho, certo? Igual 14,8, qual será a escala? E aí você faz as contas, aí eu preciso que vocês saibam um pouquinho de matemática. Um pouquinho já dá, tá bom? Se quiserem mais exercícios, fala para mim no chat, que aí eu venho com aula só para resolução de exercício de cartografia. A gente faz juntos. Porque já são quase 11 horas, eu preciso... Tudo bem, gente? Quero falar sobre um tipo de mapa que aparece de vez em quando, que vocês acham muito esquisito. Chama anamorfose. Anamorfose é um mapa que valoriza a proporcionalidade. Então, por exemplo, você tem aqui emissões de CO2 do uso de combustível fóssil e da produção de cimento. Quem está mais esticado, quem está maior, é o que tem maior emissão de CO2. Então, o mapa de anamorfose, ele vai valorizar a proporção. Então, tem essa distorção, o mapa não fica igual. Não sei se vocês conheciam esse mapa, mas de vez em quando ele aparece em atividades e vocês estranham. A anamorfose geográfica é isso, você tem a proporção maior, onde tem mais dados, e a proporção menor, onde tem menos dados. É uma forma de representação também, tá? Do espaço geográfico, que tem distorção da proporcionalidade entre territórios para adequá-los aos quantitativos que norteiam o mapa. Então, quanto mais dados, quanto mais valores, maior a proporção no mapa. Quanto menos valores, menor a proporção no mapa. É um mapa que aparece que vocês não conhecem muito bem. Então, pode pesquisar. Se você joga aqui no Mr. Google anamorfose, tem vários, tem muito mapa bom. Mapas anamorfose, porque ele é visual, então ele fica... Vamos pegar da população, que é interessante. Tem nesse quadradinho também, não precisa ser só linhas, tem formas aqui geométricas. Olha esse mapa de anamorfose da população mundial. Então, nós temos aqui, ó, esse vermelho aqui é China, a Índia, a Indonésia, Paquistão e a Rússia. Então, onde tem mais gente no mundo está aqui, ó. Depois você vem aqui com os Estados Unidos e o México, Brasil, a Nigéria também, aqui a Indonésia. Então, tem lugares que nem aparece direito. Olha a Europa aqui, ó, ficou insignificante nessa proporção. Olha nós na América do Sul, em termos de população. Então, temos nós, Venezuela, Colômbia, e tem uns outros. Olha o Uruguai, que ficou esse quadradinho pequenininho. Isso é um mapa de anamorfose da população mundial. É uma das possibilidades de aparecer para vocês, tá? Tem esse tipo de quadrado e tem esse que eu mostrei. Deixa eu ver se tem. Que bem de ficar feio, né? Deixa eu ver aqui. Vou ver se tá. Para vocês verem. Também é de população, ó. Olha como aparece aqui, gigante. Esse é menos.
Tudo bem, gente? Então, esse é o mapa anamorfose que eu achei interessante trazer para vocês, que de vez em quando aparece. E a parte da cartografia moderna é que eu contei a antiguidade para vocês, e hoje nós temos uma cartografia que utiliza tecnologia. Então, o que era antes feito pela observação, então vinha o paisagista, observava a natureza, desenhava. Hoje as pessoas fazem através de satélites que ficam orbitando a Terra, mandando fotos para esses computadores, para essas centrais, e essas centrais, elas formam os mapas atuais. Então, através de imagens, satélites e fotografias aéreas, é que a gente tem os mapas da atualidade, que são extremamente precisos. Então, o que é um satélite? Um satélite natural, a gente pode dizer que é a Lua. Então, você vê aí a órbita, ela está orbitando, o satélite artificial faz o mesmo processo. Ele fica orbitando, só que nesse ponto ele vai tirando fotos. Então, a gente tem hoje uma cartografia moderna precisa, porque você tem informações, observação do desmatamento na Amazônia, a gente consegue através de imagens de satélite, observação sobre urbanização, sobre o garimpo, sobre vários acontecimentos da superfície terrestre, você consegue monitorar através de satélite. E aí eu vou dar fazer aqui uma crítica, né, social. Se nós, seres mortais humanos, abrimos o Google e temos informações no Google Maps de qualquer lugar e do real, vocês imaginam que não tem as grandes potências, os militares, as pessoas que governam. Se nós temos acesso a esse tipo de imagem, vocês imaginam que não tem de informação. E aí a gente tem vários filmes, séries legais, Black Mirror fala bastante sobre isso, sobre a questão da vigilância, né? Da vigilância da internet, que aí é um outro assunto para uma outra área. Então a gente tem, isso aqui é imagem de satélite, pode ver que ela é mais distante, isso aqui é São Paulo, gente, isso aqui é uma mancha urbana, ó. Você tem a região do ABC, São Paulo, onde está mais escurinho aqui, toda a região metropolitana de São Paulo. Eu fico aqui com a Serra do Mar, então aqui não tem ocupação, tenho, mas muito menos, e aqui o litoral paulista, tá? Aqui a região Guarujá, Santos, e aqui imagem da Amazônia. Essa parte amarela aqui é a parte desmatada, e a parte verde escura é a parte de floresta. Imagens satélites, elas são mais distantes, então ela dá mais essa parte de manchas, que podem se aproximar através das fotografias aéreas. A mesma imagem de São Paulo que eu mostrei para vocês, numa fotografia aérea, ela é mais próxima, ela me dá mais nitidez do que tem. E a mesma imagem da Amazônia, eu tirei uma fotografia aérea mais próxima, e você tem os detalhes do local, tá? Aqui eu quero encerrar falando sobre como eu comecei, das distorções do mapa. Aqui é o seguinte, gente. Lembra que eu falei que os mapas são distorcidos? Dependendo do tipo de distorção, você vai ter um mapa diferente. Então, pôs um rosto aqui, só para vocês terem uma ideia. É o mesmo formato de rosto, só que quando eu coloco nesse espaço, nesse, ele vai mudando. E aí eu trouxe uma imagem aqui para vocês, para a gente encerrar. Coloco aí para vocês também essas projeções, para vocês terem uma ideia em termos de mundo. Cada projeção recebe um nome, tá? Então, a gente tem projeções mais conhecidas e menos conhecidas, mas são essas aí, ó. Vou colocar esse link para vocês. Se você vai identificar uma mais, outra menos. Quais são os tipos de projeções? E outro link que eu acho bacana colocar para vocês é a questão de São Paulo. Nós temos um link onde eu posso ver a nossa cidade, sistema viário, sistema de transporte, habitação, em imagens de satélite. Então, esse site aqui da prefeitura, chamado GeoSampa, para quem se interessou por cartografia, você pode depois brincar, porque você pode ter a topografia do lugar, você pode ter um mapeamento com vários detalhes, ele demora um pouquinho porque ele está carregando, tá? E aí você pode, curiosamente,
acessar alguns lugares. Então, por exemplo, vamos ver onde tem favelas em São Paulo. Você clica aqui. E aí ele vai te pontuar aqui, ó, as favelas de São Paulo. Ó, região sul, região leste, região norte e a região central. Essa região de Águas aqui, por exemplo, é a região que pega aqui o extremo sul de São Paulo. Então, tem o bairro aqui Marcilac, região de São Bernardo do Campo. Se você for aproximando o mapa, é legal que você dá para fazer zoom. Então, você tem aproximações, você consegue identificar também a água dentro aqui da cidade onde a gente mora. Então, isso aqui são só favelas. Deixa eu tirar aqui. Cadê a parte de estrutura? Infraestrutura urbana, é legal. Meio físico. Ah, tá aqui. Ó, esse mapa aqui, você consegue ter tanto... Deixa eu pegar a hidrografia só, senão confunde a gente. Deixa eu tirar aqui a carta geotécnica. Ó, hidrografia. Isso aqui é interessante. Olha como nós estamos na cidade de São Paulo, nós não vemos toda essa água, mas ela está aí. Por que essa água existe? Tudo que está azulzinho no mapa são águas, porque a gente canalizou. Então, a gente tem a cada 200 metros de São Paulo, a gente tem um curso d'água que foi canalizado. E depois você pode ver as regiões para onde vai essa água. Você consegue ter essa visão. Tá bom? Tem muita informação aqui sobre limpeza urbana, infraestrutura, onde tem asfalto, onde não tem, onde passa gás, onde não tem, onde tem cortiço, onde tem transporte, onde não tem, transporte de bicicleta, ônibus, trem. É um mapa oficial da Prefeitura de São Paulo, e a partir disso é que eles tomam algumas ações de políticas públicas, tá bom? Gente, eu já me alonguei, são 11h06. Eu queria saber se vocês têm alguma... Vou colocar aqui o site para vocês olharem. São Paulo, se vocês quiserem conhecer. Queria saber se vocês têm alguma dúvida. Vocês querem perguntar alguma coisa, alguma curiosidade? Se vocês querem que na próxima aula eu explore mais exercícios de escala, por exemplo, aí vocês me falam, que a gente tem só uma vez por mês a aula, né? Que bom, Giovana, que você gostou. Espero ter despertado a curiosidade de vocês para a cartografia. Como eu falei no começo, gente, se não tiver cartografia, você não conhece o mundo. Você conhece o mundo pelo que os outros te falam. Se você vai direto à fonte, você começa a conhecer, tá bom? Espero que tenham gostado. Bom sábado para vocês. Deve estar todo mundo cansado. Que bom que vocês gostaram. Me falem o que vocês precisam para eu trazer para as próximas aulas, tá bom? Espero que a partir dessa aula vocês comecem a se interessar por cartografia e falar, opa, não é tão feio assim. É legal e eu vou pesquisar esse negócio, porque a gente não tem muito tempo na aula, mas vocês podem ir atrás, a gente tem muito recurso. Começa pelo site do IBGE. O IBGE tem uma área que fala IBGE Educa. O IBGE Educa, se você pesquisar, ele tem aulas simples, aulas assim para desde pequenininhos até o ensino médio, mas são aulas com vídeos, aulas com recursos. Ok, Giovana, eu trago sim, para a gente resolver. Eu preciso aprender a fazer exercício ao vivo com vocês, mas eu trago, tá bom? Muito obrigada por vocês estarem aqui nesse sábado. Força na peruca que vocês conseguem chegar onde vocês querem, tá bom? Sou pobre de periferia também e consegui fazer faculdade e vocês vão conseguir. E todo esforço para entrar numa universidade, todo esforço que vocês têm agora, vocês têm que pensar no futuro de vocês. Que futuro que vocês querem para vocês. Então, se a gente pensa lá na frente, qualquer esforço vai valer a pena. Então, se vocês estão aqui de sábado, olha, tenho uma admiração por vocês, porque é que vocês querem chegar em algum lugar, tá bom? E eu estou aqui para ajudar o que vocês precisarem. Vou colocar a aula lá para vocês. Lucas, tudo bem?
Tudo certo. Muito obrigada, viu, professora, pela aula. Foi maravilhoso, foi muito bom. Que bom. Espero contribuir também com as dúvidas, se o pessoal tiver, porque eles são quietinhos. Aí, se tiver, pode mandar, a gente resolve, tá bom? Caso eles tiverem alguma dúvida, pode mandar no grupo, alguma coisa assim, que a gente repassa. Beleza, eu vou colocar algumas questões, então, lá no pós-aula para vocês resolverem. Tá bom. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau, bom final de semana. Tchau, pessoal. Obrigado pela aula de hoje. Até sábado que vem.